O professor Afonso e a gente está falando de função do primeiro grau. Nós já vimos alguma parte do conteúdo e agora eu queria resolver alguns problemas com vocês para servir de exemplo para você fazer a sua atividade, que vai estar no final desse vídeo, e você deve me entregar até a próxima terça-feira, que é quando eu vou apresentar no vídeo, em outro vídeo, a resolução desse exercício, tá certo? Está valendo 1,5 ponto para uma parte da nossa avaliação desse período. Então olha só, bora resolver esse aqui juntos. E se você tiver dúvida, você repete várias vezes o vídeo até você esclarecer toda a sua dúvida. Uma máquina, ao sair da fábrica, sofre uma desvalorização constante pelo seu uso, representada pela função P de T igual a 50 menos 5T, em que P é o preço da máquina em reais e T é o tempo de uso em anos. Aí ele pede que a gente determine o gráfico. Bom, para desenhar o gráfico, você vai usar régua e caneta. Eu vou usar aqui um aplicativo que eu acho bem interessante. Mas primeiro a gente vai traçar os eixos cartesianos, tá certo? Tá aqui. E olha, os eixos cartesianos, eles têm que estar... Olha, repara que essa medida aqui 2 e aqui 5. Não pode ter isso, tem que ser... O espaçamento tem que ser igual. Então eu vou colocar aqui na nossa função o espaçamento igual. Espaçamento igual. Espera lá, só um minutinho. O eixo X, vou colocar 5. E o eixo Y já está 5. Beleza. Opa. No desenho está aparecendo diferente, mas está aqui, ó, 5 e 5, certo? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar definindo quem é o eixo Y. Bom, na leitura do problema, olha o que diz aqui, ó. Quando a máquina sai da fábrica, vai passando o tempo e ela vai perdendo valor. Então, o preço da máquina depende do tempo que se passou. Então a função é em função de t. Então t vai ser o que eu vou representar no eixo x. E p vai ser o preço que eu vou representar no eixo y. Bora lá ver. Já coloquei aqui, ó, o valor, que é a mesma coisa que o preço. E o eixo x é o tempo, certo? Bom, a nossa função é essa aqui, ó. Então, à medida que eu vou dando valores para o x, eu vou encontrando valores para o y. E quando eu faço isso, olha só. Tá aqui, ó, o desenho fica assim. Bora ver o que acontece quando eu mexo com os valores de x. Olha, presta atenção aqui, ó. Esse é o valor de x e aqui eu tenho o valor do y. Repara só. À medida que eu vou mexendo com o x, olha o que acontece com essa linha tracejada aí. Os pontos vão caindo em cima da reta que representa o gráfico da nossa função, tá certo? Olha lá, quando eu estou em cima do eixo x, ou seja, quando a reta corta o eixo y, o valor do x é 0, certo? Ó, o valor do x é 0, o valor do y é 50. Quando eu estou em cima do eixo x, o valor do y é 0. Ó, quando eu estou em cima do eixo x, vou colocar aqui x igual a 10. Olha, quando o x é 10, o y é 0, que é o f de x. Então, eu posso calcular qualquer ponto aqui. Se eu vou dando valores para x e vou fazendo a continha e vou encontrando valor para y. É como se eu estivesse fazendo ponto por ponto aqui, ó, tá vendo? A linha tracejada subindo em cima da reta e os pontos vão mudando aqui, ó. Vou mudando aqui, ó. 7,
7.5, 7.5, e o gráfico vai sendo construído. Tá lá, ó. Tá? Então, para eu construir o gráfico, eu vou dando valores para o x e vou calculando quem é o valor do y para poder construir a sequência de pontos. Depois eu vou unir esses pontos e vai aparecer a reta. Mas na prática, aqui no computador fica fácil porque é só digitar. Mas na prática, o que eu tenho que fazer para desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau? Eu vou encontrar o lugar onde corta o eixo x e o lugar onde corta o eixo y e vou cortar, escrever, traçar a linha. Tá certo? Como é que eu sei onde é que corta o eixo y? É só ver o número, na função do primeiro grau, é só ver o número que não tem o x, olha. Não é 50 aqui? Está cortando no 50, olha. E como é que eu vou saber onde corta no eixo x, o eixo x? Aí eu digo que o y é 0, ou seja, eu faço esse aqui ser 0, e descubro quem é o x que faz com que esse valor aqui seja 0. Tá bom? Bom, aí, construído o gráfico, agora voltar para o nosso aqui, nosso exercício. Tá aqui, ó, o gráfico da função, tá? Se por acaso eu quisesse marcar um ponto 5, por exemplo, tá? Aqui, ó. Aí eu ia ver onde é que está dando o 5. Qual é o valor do y, ou seja, do preço, quando for passasse 5 anos? Ah, tá aqui, ó, R$25. Passado 5 anos, R$25. Passado 10 anos, R$0. Porque bem aqui a gente sabe que é o 0. Passado 10 anos, R$0. Passado 5 anos, vale só R$25. Assim que tirou a máquina da fábrica, ou seja, no instante 0, ela valia R$50. Certo? Bora ver agora o custo da máquina ao sair da fábrica. Acabei de dizer, quando a máquina saiu da fábrica, o custo saiu da fábrica, o tempo que tinha se passado era 0. Então, o preço dela, o valor dela era 50. Tá aqui, 50. Mas a gente podia ter feito a conta, em vez de, se a gente não tivesse o desenho, a gente podia ter feito a conta, dizer assim, ó, o ponto em que y é cortado pelo gráfico da função corresponde ao momento em que a máquina saiu da fábrica, pois o t é igual a 0. De fato, o t é igual a 0. Na função, aí a gente pega, a função é p de t igual a 50 menos 5t, né? Mas se o t é 0, vai ficar assim, p de 0 é igual a 50 menos 5 vezes 0. 5 vezes 0 é 0, então isso aqui sai, aí p de 0 é 50. Ah, então o preço da máquina é R$50, assim que ela sai da fábrica. A letra C, o custo da máquina após 5 anos. Nós fizemos isso lá também, mas dá para a gente calcular. Nós fizemos ver aqui, ó, quando tem 5 anos, dá R$25, mas vamos fazer as contas para ver se dá certo. Substituindo o t igual a 5, porque agora o tempo é 5 anos, né? Aqui no lugar do t, eu vou colocar o 5 de 5 anos. A função é essa, olha, certo? Mas no lugar do t eu vou botar 5, porque são 5 anos que se passou. Aí vai ficar p de 5 é igual a 50 menos, no lugar do t, aqui é o t, tá? No lugar do t eu vou botar o 5. Aí 5 menos 5 vezes 5. Aí vocês sabem que primeiro a gente faz a multiplicação, né, pessoal? Então ficou, repete tudo, baixa o 50, aí 5 vezes 5, 25. Então o P de 5 é 50 menos 25, então o P de 5 é 25. Aí a resposta, logo o valor da máquina após 5 anos de uso será R$25. A letra D, o tempo para que a máquina se desvalorize totalmente. Ora, quando a máquina se desvalorizar totalmente, o valor dela vai ser 0. E onde é que o eixo do x, que é o tempo, está sendo cortado? Está sendo cortado aqui no 10, olha. Está sendo cortado aí no 10. Então, passado 10 anos,
a máquina não vai valer mais nada, porque o valor dela vai ser zero. Mas a gente pode confirmar isso no cálculo. Bora ver? Ó, nessa situação, a resposta. Nessa situação, devemos determinar o zero, ou raiz da função, visto que o valor da máquina será zero. Observando o gráfico, notamos que a reta corta o eixo x no ponto x igual a 10, ou seja, t igual a 10. Logo, após 10 anos, a máquina terá sofrido desvalorização total. Poderíamos calcular, ter calculado fazendo o seguinte, olha. Oi. Poderíamos ter feito o seguinte, ó. No lugar de P de T, que é o preço, eu posso colocar zero. Aí fica, no lugar do P do T, eu coloco zero e fica 50 menos 5T, né? É igual a zero. Bom, aí eu vou passar esse menos 5T para o outro lado. Ele vai para o positivo, que quando a gente troca de lado um termo na equação, ele vai para o outro lado invertendo a operação. Se aqui ele está subtraindo, do outro lado ele vai somar, certo? Aí ficou 5t igual a 50. Bom, o 5 está multiplicando o t. Se eu quiser levar ele lá para o outro lado, ele vai dividir, né? Então vai ficar t igual a 50 dividido por 5. Então o t vale 10, 10 anos. Que era a resposta que a gente já tinha obtido só pela análise do gráfico, né? Bom, pessoal, aqui tem uma atividade que eu quero passar para vocês valendo 1,5 ponto. Esse 1,5 ponto está distribuído nessas 1, 2, 3, 4, 5 itens, que tem a ver com a mesma situação que nós fizemos ali, ó. É parecido, só que agora é uma outra historinha aqui, mas é parecido. Você vai construir o gráfico e dá para analisar, certo? Como cada uma das questões aqui vale 0,3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 3 vezes 5, 15, ou seja, vai dar 1,5 ponto. Cada alternativa feita corretamente está valendo 0,3. Bom, pessoal, estou postando esse vídeo no YouTube porque para não ficar pesado o telefone de vocês, você não precisa baixar, basta assistir no YouTube, certo? Aí o que você vai fazer? Eu vou postar esse material também no grupo. Você vai copiar isso no caderno, resolver no caderno, fotografar e mandar a resposta para mim. Manda no privado, tá certo? Ou manda no meu e-mail. Vou colocar o meu e-mail no grupo, certo? Ou posta na plataforma Google Sala de Aula. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você resolva. E para mim saber que você assistiu esse vídeo, eu queria que você, ao final do vídeo, no comentário do vídeo, você colocasse o nome da sua escola, o nome da sua turma e o seu nome. Basta botar o primeiro e o último nome, tá certo? É como se fosse fazendo a chamada, como se estivesse fazendo a frequência de você está assistindo o vídeo. Se você gostar do vídeo, se você entendeu direitinho a aula, clica no curtir, clica no gostei, tá certo? E se você quiser também ver outros assuntos, que eu também estou postando aula no YouTube, de outros assuntos das minhas outras turmas, de segundo ano, de terceiro ano, de fundamental, você vai lá e se inscreve no canal, tá bom? Agora a gente se encontra na próxima aula ou no próximo vídeo. Um abraço, pessoal.